Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 31. Vamos ao enunciado. A figura mostra um tanque cilíndrico. Qual é a força no fundo? Qual é a força na superfície anular mm? O tanque é aberto à atmosfera. Dado peso específico igual a 10.000 Newton por metro cúbico. Bom, ele está nos pedindo aí, primeiramente, qual é a força no fundo, ou seja, ele quer saber qual é a força aplicada aqui, tá? A força no fundo, então vamos ter uma força resultante aqui, tá? Essa eu vou chamar de força de fundo. Essa força é devido a toda a pressão desse fluido, né, que está no nível aqui, ó, está sendo aplicado lá no fundo. A gente tem aí a condição que pressão, né, é força sobre área. Então, para achar uma determinada força que está sendo aplicada em uma área, que seria aqui na área do fundo desse tanque cilíndrico, a gente tem aí que a força vai ser a pressão vezes a área, tá? Então, essa é a equação que a gente vai utilizar. Para achar a força de fundo, a gente vai ter a pressão lá no fundo vezes a área do fundo. Então, vamos ter aí força de fundo igual. Quem é a pressão lá no fundo? A pressão é devido aqui a toda essa altura aqui, ó, do fluido, né? Vou colocar aqui H do fundo. Então, a pressão vai ser o peso específico, que foi dado ali do fluido, vezes o H até chegar ao fundo. E a área? É um tanque cilíndrico, então a área aqui do fundo é uma área de uma circunferência, né? Ó, representando aí para vocês, essa seria a área do fundo, tá? Ou seja, π diâmetro. Vou chamar isso aqui de Dzão, tá? Dzão ao quadrado sobre 4, que é a área da circunferência. Então, podemos calcular aí essa força de fundo como sendo peso específico 10.000 Newton por metro cúbico. Altura HF 30 mais 30, 60 centímetros. Divide por 100, fica 0,6 metros, tá? Π, constante. Diâmetro é 60 centímetros, divide aí por 100 para ficar em metro, fica 0,6 metros, que é ao quadrado, então fica em metro quadrado, dividido por 4. Então, podemos calcular aí essa força de fundo sendo 10.000 vezes 0,6 vezes π vezes 0,6 quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, vamos ter o valor aí dessa força de fundo de 1.696. Se arredondar aqui, ó, vírgula, esse 4 aqui a gente arredonda para 5 em Newton. Essa é a força que está aplicada no fundo, tá? E a força que está aplicada, né, que ele pede aí, na superfície anular mm, seria nessa superfície aqui, ó. Eu tenho a pressão aqui, né, nessa parte, e a pressão aqui nessa parte. Pulando aí, a força estaria, né, resultante, vou marcar ela aqui para cima, força mm ali, vou chamar. Então, eu vou poder escrever que essa força em mm vai ser o quê? Que apagou é a pressão ali na seção mm vezes essa área aí, mm, da área anular. Então, a gente vai poder escrever que essa força aí, mm, vai ser a pressão em relação à superfície vai depender dessa altura aqui, que eu vou chamar de hm. Então, vai ser peso específico vezes hm, que é a altura. Então, a gente tem a pressão aqui nesse nível, vezes a área, tá? Quem que vai ser a área? A área vai ser a área total, né? Aqui. Só que eu tenho que descontar essa parte aqui, ó,
de onde está o fluido. Então, a minha área, ó, é a área anular que está aqui. Então, vai ser, eu posso pôr o π e o 4 aí em evidência, que é de πd ao quadrado. Então, eu vou fazer o diâmetro maior, d quadrado, tá? Menos essa área aqui, que é onde está o fluido, né? Que não está sendo aplicada aí a força, não tem superfície. Então, vou chamar de dzinho quadrado. Vou chamar esse aqui de dzinho, tá? Então, podemos calcular aí a força na superfície anular, mm, é o peso específico, 10.000 Newton por metro cúbico, vezes essa altura H até chegar aqui na seção mm, que é de 30 centímetros, ou em metros, 0,3 metros, dividindo por 100, vezes π sobre 4, o diâmetro maior 60, então fica 0,6 ao quadrado, menos o diâmetro menor, que é para subtrair essa área aqui, é 30, então fica 0,3 dividido por 100 ao quadrado, na unidade de metro quadrado, né? Aqui eu não tinha feito a análise dimensional, mas esses metros vezes metro quadrado vai cortar com cubo, sobra a unidade de Newton. Mesma coisa acontece nesse termo aqui, tá? Então podemos aí ter que a força aí mm, ou seja, na linha anular vai ser, vou começar aqui a conta por essa parte, 0,6 ao quadrado menos 0,3 ao quadrado. Isso daí eu vou multiplicar por π, vou multiplicar por 0,3, vou multiplicar por 10.000 e vou dividir por 4. Então, vamos ter o valor aí de 636, se quiser arredondar aqui depois da vírgula, 2 em Newton. Essas são as forças pedidas no exercício. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!